Olá, sejam bem-vindas à videoaula da blusa Agape em crochê. Essa é uma blusa polo que foi criada por mim para a gente celebrar aí o Dia das Mães. E tem uma versão dessa blusa em tricô também, criada e tecida pela minha mãe, disponível no blog da Pinguim. Essa peça foi criada e tecida com o fio da coleção nova, lançamento, álbum de memórias, e esse fio aqui é o aniversário. Vocês vão ver que esse fio é um fio que tem nuances de cor aí no mesmo fio, então a gente tem tons de azul, tons de rosa, tons de verde amarelado, e a gente tem esses pelinhos, né, que traz esse ar um pouco já mais quentinho, dá para fazer peças mais invernais, meia estação, e um toque super agradável no corpo e delicioso. E já que eu tô falando sobre o fio, vamos lá conhecer os materiais para tecer a nossa blusa polo. Eu trabalhei com agulha 3 porque tem o ponto mais soltinho. Se o seu ponto é muito apertado, sugiro trabalhar com agulha 4 para que fique com caimento essa peça. Marcadores de carreira, tesoura, agulha de tapeceiro e fita métrica, muito importante. Quantidade de novelos, eu trabalhei para minha peça com 5 a 6 novelos. Vai depender do comprimento e largura dessa peça, e tamanho da manga também. Então, eu trabalhei com 2 novelos para fazer a parte das costas, 2 novelos para fazer a parte da frente, abri esse 5º novelo para fazer as mangas e a gola. Se você fizer essa peça maior, né, mais comprida e mais larga, talvez você precise iniciar um 6º novelo, certo? Então, deixo aí a instrução de mais ou menos 5 a 6 novelos para construir essa blusa. Já fiz aqui um desenho para explicar para vocês como vai ser o processo de construção dessa blusa, dessa camiseta polo. Eu fiz aqui um super desenho elaborado, mas, brincadeiras à parte, para explicar para vocês como que a gente vai construir, como que a gente vai começar a fazer. Então, a gente vai ter primeiro aqui um ponto barra, para fazer a parte da frente e das costas no mesmo tamanho. Essa largura vocês vão delimitar em centímetros, a quantidade que vocês desejam e necessitam. Depois a gente vai trabalhar a trama número 1, que é uma trama que vai crescer muito rápido. É um ponto muito legal para a gente otimizar o nosso tempo tecendo. E depois a gente vai fazer a trama número 2, que é uma mescla aí de ponto baixo com ponto baixíssimo, que cria aí um efeito de textura na nossa peça, que eu representei aqui desenhadinho. Na parte da frente, a gente vai ter cava, então tem aqui uma entradinha, ó, desse desenho, como se fosse uma regata primeiro, a gente vai construir. Então, vai ter cava e vai ter decote. E depois a gente conecta as mangas. As costas vai ser exatamente o mesmo processo, então a gente faz a barra, sobe com a mesma trama, a mesma quantidade de carreiras, mas a gente não tem decote, a gente só vai ter cava. E ela vai ser reta até a altura do ombro. Eu fiquei com 46 centímetros de largura por 54 centímetros de comprimento. O meu decote eu fiz com mais ou menos 23 centímetros, mas isso, como eu falei, é gosto pessoal. E a minha cava ficou com mais ou menos 21 centímetros. Mas eu sempre explico para vocês, eu gosto de passar uma receita para vocês em centímetros, justamente para vocês terem liberdade de criar a peça conforme o gosto de vocês. Dica: peguem uma camiseta de vocês que tenha o comprimento, a largura, a cava, do jeito que vocês gostam, que fique confortável, porque vocês podem se basear na modelagem, medindo o crochê mesmo por cima e também para tirar as medidas para a gente começar a fazer a nossa peça. Então, peça apresentada, materiais apresentados, vamos começar a aprender os pontos que a gente vai usar nessa peça. Eu escolhi aqui um fio de outra cor para conseguir explicar cada ponto para vocês visualizarem melhor, afinal, o fio aniversário é muito coloridinho, peludinho e não imprime tão bem aqui no vídeo os detalhes. Então, eu já teci aqui algumas correntinhas, esse número de correntes vai determinar a largura do teu ponto barra, que é o primeiro que eu vou explicar aqui. Eu fiz 7 correntinhas e vou voltar com 6 pontos baixos aqui ao longo da corrente. Então, fiz 6 pontos baixos. Viro o trabalho, subo uma corrente e vou trabalhar de novo 6 pontos baixos, agora pegando somente na segunda alcinha, nessa alcinha aqui de trás. Fiz os 6 pontos, viro novamente, subo uma corrente e repito esse processo, ponto baixo somente na segunda alcinha.
E assim eu vou fazer sempre da mesma forma até eu chegar na largura que eu desejo para a minha blusa. Então, o número de correntes é aqui o tamanho da barra e a quantidade de carreiras é a largura da minha blusa. Então, esse aqui é o ponto barra. Agora, a gente vai aprender a trama 1. Então, aqui eu vou continuar na minha amostra. Depois da gente ter feito o ponto barra, eu sugiro que vocês façam um início para começar a peça em ponto baixíssimo. Isso aqui vai servir de base para você colocar os seus pontos. Então, eu venho aqui, pego somente uma alcinha, faço um ponto baixíssimo. Aqui não tem muito lugar correto, mas tenta fazer um para cada carreira. Depois de ter feito os pontos baixíssimos, vai virar o trabalho, subir uma corrente e vai fazer uma carreira de ponto baixo, só para conseguir depois virar o trabalho, não cortar o fio e também dar uma estrutura aqui no início da peça. E esses pontos baixos eu vou fazer somente pegando uma alcinha. Então, fica uma alcinha de detalhe que vai ficar aqui, desse ponto baixíssimo que a gente fez na carreira anterior, e eu tô trabalhando pegando só uma das alças. E vou fazendo ponto baixo, um para cada espaço, até o final da carreira. Vou virar. Esse aqui é o detalhe que eu falei pra vocês que a gente cria. Agora, a gente vai, então, fazer o ponto da trama 1, que é o ponto que a gente vai usar, basicamente, até a parte do decote, até embaixo do seio ali da nossa blusa. A gente vai subir 4 correntes e a gente vai voltar fazendo o seguinte processo. Laçada, volta na segunda corrente. Então, essa daqui, onde está saindo, a que tá presa na agulha, eu não vou trabalhar nela, vou na anterior, laço e deixo na agulha, fico com 3. Laço mais uma vez, vou na de baixo e fico agora com 5 laçadas. Vou fazer isso mais uma vez nessa primeira que eu tenho e fico com 7 laçadas. E agora, eu vou nesse segundo espaço aqui do ponto baixo, direto, não vou fazer laçada antes, eu entro direto nesse espaço, busco o fio e trago pra frente. Então, eu fiquei com 2, 4, 6, 7 e 8 laçadas na minha agulha. Vou laçar o fio do trabalho e vou fechar 3 laçadas. 1, 2 e 3. Laço mais uma vez e fecho 3 vezes. 1, 2, 3. Laço mais uma vez e fecho 3. 1, 2, 3. Vai sobrar 2 na minha agulha, que é a finalização. Laço o fio do trabalho e fecho o ponto. Vamos continuar como que a gente vai fazer a partir de agora. Laçada, a gente vai encontrar esse espaço grande que vai se formar aqui em cada um desses pontos. Então, eu laço, entro nesse espaço grande e o processo é o mesmo. De novo, no segundo. E de novo, no último. Direto, eu vou pro próximo espaço. E aí, eu vou fechando de 3 em 3. 3, 3, 3 e o acabamento aqui do ponto. Mais uma vez, só pra fixar, no primeiro buraquinho. Laçada, segundo buraquinho. Laçada, terceiro buraquinho. Sem laçada no ponto, laço, fecho 3, laço, fecho 3, laço, fecho 3, laço e fecho as 2 que restam. Vou seguir assim até finalizar a carreira. Aí, a gente vai virar o trabalho, subir uma corrente e a gente sempre vai fazer uma carreirinha de ponto baixo. Cuidado só para não apertar muito o ponto baixo e dar uma diferença muito grande na textura aí do seu crochê. Te vira novamente e vai recomeçar o mesmo processo. Sobe 4 correntes, laça, volta na anterior, laça, volta na segunda, laça, volta na primeira. Vai direto pro segundo espaço, ó, não trabalho aqui no primeiro. Laço, fecho 3, laço, fecho 3, laço, fecho 3, laço e fecho as 2 últimas. Fiz a carreira final aqui de ponto baixo, né, voltando, viro o meu trabalho, e aí a gente vai começar a segunda trama. Vou fazer uma corrente de subida e vou trabalhar meio ponto alto por todos os espaços.
então pro lado de fora da minha blusa, que eu sei porque eu tenho essa base aqui, o lado direito desses pontos, eu tenho as costas do ponto baixo e o lado direito do meio ponto alto para fora. Vou virar a minha peça, subo uma corrente e trabalho no primeiro espaço um ponto alto e no espaço seguinte um baixíssimo. No próximo, ponto alto, no seguinte, ponto baixíssimo. E assim eu vou intercalar até terminar a carreira. Viro, subo uma corrente e faço meio ponto em todos os espaços. Aqui eu tenho um ponto baixíssimo, então não posso pular, e o ponto baixíssimo e o ponto alto. Então, vou fazendo, sempre vai ter essa carreira de meio ponto voltando. Viro e vou repetir, só que agora eu vou intercalar. Eu comecei a carreira anterior com ponto alto. Então, nessa, eu vou começar com ponto baixíssimo. Pode fazer a correntinha de subida ou não. Você vai decidir aí, de acordo com a sua tensão de ponto e sua amostra. Se você achar que vai te confundir essa corrente de subida, você pode fazer direto, assim, ó. Vira o trabalho e já engata e traz o ponto baixíssimo. E se ajudar, coloca um marcador de carreira no ponto para você não deixar de trabalhar ele depois. Ponto baixíssimo, ponto alto, ponto baixíssimo e ponto alto. Então, eu vou intercalar para fazer uma brincadeira aí com as bolinhas que vão se criar, né, na trama, assim vai dar um efeito mais interessante aí na textura da peça. Viro, subo a corrente e tenho um meio ponto pro primeiro espaço, e assim eu vou por todos os espaços até chegar lá no baixíssimo que eu comecei a carreira. Nessas duas alcinhas finais é onde está o meu primeiro ponto baixíssimo que eu vou ter que trabalhar com o meio ponto alto. Então, essa é a trama, tá vendo? A gente tem as bolinhas aqui e depois as bolinhas estão entre as bolinhas, ó. Duas aqui, uma aqui, duas aqui, uma aqui. Então, assim, a gente vai compensando o desenho e criando a textura da trama 2. Eu já tô aqui com um lado do decote pronto, então vou explicar pra vocês uma lateral, tudo que a gente fizer de um lado, a gente vai repetir do outro. Fiz a minha primeira carreira aqui dos pontinhos da nossa trama e eu vou, depois de dividir ao meio esse decote, vou conectar o meu fio. E a carreira seguinte aqui, eu vou trabalhar no meio ponto. Então, vou tirar esse marcador que eu usei para separar ao meio. Vou colocar os meus meios pontos altos em todos os espaços aqui do decote. Então, eu faço o primeiro aqui e o outro no ponto alto. Então, é um no ponto baixíssimo e o outro no ponto alto. E vou seguindo em meio ponto até o final da carreira. Eu tô fazendo 2 meios pontos altos para cada bolinha que se criou aqui do ponto, né? Então, é um nas costas do ponto baixíssimo e o outro na cabeça aí do ponto alto que a gente faz nessa trama. Vou virar aqui a peça e vou retomar o meu trabalho da mesma forma, só que eu vou prestar atenção no que eu tenho na carreira anterior, ou seja, do ponto, né, que faz as bolinhas, para eu continuar intercalando do mesmo jeito que a gente fez ao longo da trama. Então, se eu acabei com o ponto alto, eu vou começar com o ponto baixíssimo e vou colocar o ponto alto entre os pontos altos para criar o meu relevo. Vou fazer até o final, terminei a carreira e agora eu vou fazer a carreira voltando e vou colocar a diminuição no decote. Então, eu não trabalho o primeiro espaço, vou pular, vou pro próximo e vou fazer o meu meio ponto alto. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou começar a fazer a diminuição também na cava, para depois seguir em linha reta. Aqui, eu vou diminuir 3 pontos. Então, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. Fazendo aqui o início, né, da minha cava. Vou olhar o meu desenho e vou fazer o mesmo processo. Vou colocar no meio as bolinhas para ir intercalando. E vou seguir até o final da carreira. Terminei a carreira anterior e vou fazer o meu meio ponto no baixíssimo e meio ponto no ponto alto. Fazer até onde eu coloquei o meu marcador. Aqui a diminuição vai se dando no decote
pelo próprio desenho aqui da trama. E eu vou parar de fazer diminuições agora ali na cava. Então, agora eu só vou seguir reto na parte da cava. E aí, eu vou seguir fazendo esse desenho até eu chegar na altura que a gente delimitou para as costas. Esse lado eu já terminei e já prendi. Então, eu fui seguindo com o meu desenho. Aqui eu tenho essa entradinha que a gente fez agora para cava. Vou fazer a quantidade de carreiras que eu fiz para as costas também. Esse número, né, essa quantidade de carreiras é muito variável. Se você quiser menos decotada, você pode fazer, né, por mais vezes reto e só abrir depois de uma determinada quantidade de carreiras. Isso vai totalmente do seu gosto. Depois, então, de dar a volta completa na cava com os pontos baixíssimos, eu vou no mesmo sentido fazer a carreira de meio ponto alto. E aí, eu vou trabalhar na manga o mesmo ponto, né? A mesma trama que a gente fez aqui na parte de cima, mas em vai e volta também. Então, eu vou no meio ponto, fecho a carreira, viro o trabalho e volto no ponto alto e baixíssimo, fazendo as bolinhas ficarem voltadas para a parte externa da blusa. Então, assim, eu vou até o meu comprimento desejado. Aqui eu fiz por 10 vezes as carreiras de bolinhas. O acabamento foi feito em ponto baixíssimo espiral, pegando somente a segunda alcinha do ponto. Então, depois que eu terminei, fiz aqui a última carreira, fiz a carreira de meio ponto pra fazer, né, o acabamento. E aí, fiz essas 6 voltas em ponto baixíssimo direto em espiral e finalizei. Então, vou repetir todo esse processo pro outro lado. Depois de vocês terem feito, então, as duas mangas, vai faltar somente a gente construir a nossa gola. Ela é basicamente feita em ponto baixo, então não tem muito mistério, eu vou explicar aqui rapidamente pra vocês. Quando eu falo da gente subir até o pescoço e descer e voltar, é porque vocês vão fazer esse movimento com a gola. Então, ele é vai e volta, então a gente vai ter lado direito e avesso do ponto baixo aí aparecendo. E sempre tem indicado lá na receita quando vocês vão fazer aumento. Vocês não vão fazer aumento em todas as carreiras. Como a gente já fez até para as mangas, eu fiz um acabamento em ponto baixíssimo antes de começar a minha gola, porque eu acho que confere aí um acabamento também para a peça. O tamanho da gola, né, aqui, essa largura aqui, vai depender da quantidade de carreiras que você fizer. Então, se você gosta menos goluda, você faz menos carreiras. Se você gosta mais, é só fazer mais carreiras. Mesma coisa para o tamanho aqui no comprimento. Quer fazer uma gola maior ou quer fazer aquela golinha duplinha, você pode fazer de novo um triângulozinho menor aqui, fazendo esse mais ou menos, né, o mesmo processo parecido. Então, vai fazer vai e volta aqui, vai e volta aqui. No final, eu, Júlia, gostei de fazer o acabamento combinando com o acabamento que eu sugeri aqui para as mangas. Mesma coisa, tá? Fiz ponto baixíssimo pegando só na segunda alça e fui fazendo o mesmo desenho. Vai e volta, até eu ter aí a mesma quantidade que eu tinha aqui na manga também. Isso é totalmente opcional, então vocês podem soltar a imaginação de vocês nesses momentos aí de acabamento. Então, é isso, gente. A nossa blusa polo está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido coisas novas nessa peça, que tenha sido divertido e prazeroso esse processo. Se vocês fizerem, não deixem de marcar a gente, Sandali Cedro, e também a Fios Pinguim, pra gente poder ver e repostar o trabalho de vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até a próxima!